Olá, gente! Muito boa noite. Hoje nós vamos fazer essa live online e eu vou convidar uma pessoa aqui sensacional, uma pessoa muito bacana. Vou esperar ela entrar aqui e já vou convidá-la. Hoje a gente vai falar aí uma live bem bacana falando sobre a influência da ansiedade nas relações familiares. E aí eu já vou esperando aqui a convidada para eu colocar ela aqui para a gente conversar um pouquinho. E você aí que está nos assistindo, que está entrando aí, hoje a gente vai fazer a nossa live um pouco mais cedo, porque a nossa convidada tem um compromisso, então a gente vai fazer um pouco mais cedo, mas espero que você consiga aí assistir essa live, convidar as pessoas que você ama. Talvez se você não conseguir assistir aqui pelo Instagram, a gente vai colocar essa live também lá no YouTube. E eu já vou chamar ela aqui, ó. A solicitação. Opa. Ele entrou? Deu certo! Tava aqui pra... Tá certo, deixa eu arrumar aqui, Cíntia. Opa! Olá, Cíntia! Tudo bem? Tudo jóia com você? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada, muito obrigada. A honra é toda minha. Que legal, estou muito feliz. Gente, daqui um minutinho a gente começa, mas estou muito feliz de fazer essa live aqui com a Cíntia. A Cíntia vai se apresentar daqui a pouco para vocês, ela é advogada, vai falar um pouquinho da história de vida dela, do quanto ela lida aí com as questões da ansiedade, não só para ela, mas na área profissional, né, Cíntia? Porque na sua área tem ansiedade bastante, né? Bastante, bastante. Começando da minha vida, né? Começando profissional. É isso aí. E, gente, eu quero muito fazer uma live com o casal, eu tô no pé deles aí, que é com a Cíntia e o Ricardo, que é o esposo da Cíntia, uma pessoa também que tem muito conhecimento, muito centrada, e eles lançaram um livro que eu sei, um livro muito top aí, depois a Cíntia vai falar um pouquinho para vocês. Então hoje eu tô fazendo essa live com ela, mês que vem eu vou fazer a live com ele e eu vou arrumar um jeito aí, já estou falando ao vivo para ela segurar esse ombro os dois aqui, fazer a live em casal, trazer o casal aí. É isso aí, Cíntia, gratidão, gratidão por você ter aceito fazer essa live. Eu tenho certeza que você tem bastante conhecimento aí, bastante estratégias, histórias para agregar aí para a galera que está nos assistindo. Obrigada, Karine, obrigada aí pelo convite. Realmente, né, estamos aí à disposição. Vamos organizar as agendas, porque realmente complicado, assim, esse encaixe, né, dentro de tantas atividades que nós temos, mas vai dar certo, sim, com certeza. Vamos fazer uma live com o senhor Ricardo Rios. E não sei se ele É, já entrou aí, mas logo ele entra. legal. E a gente vai conseguir, sim, né? Nós temos o livro, como você falou, fez um ano, né, de lançamento agora em junho. E o livro se chama Evolução Financeira. O Ricardo, ele trabalha, né, com finanças, trabalha nessa área financeira. Surgiu a oportunidade para nós participarmos como coautores, porque eu também, dentro do escritório, lido com essa área, dentro do planejamento patrimonial e também do sucessório, né? Tudo que nós fazemos ali nessa área de direito sucessório e direito de família, no próprio cível. E a gente conseguiu encaixar aí a área do direito dentro de um livro que trata de finanças, né? Sobre evolução financeira, trazendo algumas ferramentas jurídicas, mas é um livro riquíssimo, né? Um livro bem bacana de ler, porque ele é acessível, ele trata de finanças, mas ele traz com uma linguagem bastante entendível mesmo, é uma linguagem clara,
que traz informação prática para as pessoas. Excelente! E você aí que está entrando, nos assistindo, eu sou a Karine Oliveira, eu sou especialista em ansiedade. Eu tenho o canal Domínio das Emoções. Esse canal foi feito para pessoas que querem aprender a eliminar a ansiedade, aquela ansiedade ruim que te atrapalha, de forma natural. E o melhor ainda, sem uso de medicamentos. E para isso, eu sempre faço lives de terças e quintas e trago pessoas especiais, pessoas que têm conhecimento, que podem agregar aí na minha vida e na vida de vocês que estão nos assistindo. E por esse motivo, essa semana, eu trouxe a Cintia Almeida, que é advogada, ela vai se apresentar aí para vocês e ela vai falar sobre o tema a influência da ansiedade nas relações familiares. E sobre o que é esse tema? Esse tema é para você aprender aí e ter uma oportunidade de saber como que a ansiedade ela influencia na sua vida familiar. Você vai aprender também, junto com a Cíntia, algumas estratégias, como que ela lida com isso no dia a dia, aí no trabalho, como que você pode melhorar a sua qualidade de comunicação com as pessoas que você ama. E por esse motivo, Cíntia, por favor, fala um pouquinho da sua vida pessoal e profissional para as pessoas aí que estão nos assistindo. E boa noite a todos, boa noite a todos que estão entrando aí na live. Eu sou a Cíntia, como a Karine trouxe, eu sou advogada já há 11 anos e trabalho, né, hoje na área, especificamente na área de família, na área de sucessões, que é a área dos inventários, na organização patrimonial, com instrumentos de doação, testamentos, que a gente chama de planejamento patrimonial, sucessório, dentro dessa área do direito, é a organização daqueles bens que as pessoas têm, né, e tem essa preocupação como vão deixar, de que forma e para que vão deixar. E eu trabalho no meu início de carreira, também foi na área empresarial, então eu tenho uma expertise aí na área trabalhista empresarial, que eu trago também para dentro do escritório. E hoje nós somos um escritório que tem algumas áreas, né? Dentro de parcerias a gente consegue trabalhar a área civil, área trabalhista, área previdenciária, e temos parceiros nessas áreas e consegue atender uma gama de clientes aí. Ah, excelente, excelente. Então, ó, ela tem um pouquinho bagagem, gente, só 10 anos aí nessa área, então tem aí bastante conhecimento aí para nos agregar. Isso é muito importante, por qual motivo? Eu sempre falo aqui no canal, gente, que o objetivo nosso é trazer conhecimento em abundância, compartilhar o nosso conhecimento com as pessoas. Isso é muito importante. E eu tenho certeza que a Cíntia também tem esse valor bem alto, né, Cíntia? E a gente poder ajudar as pessoas, né? A Cíntia é cristã, então eu tenho certeza que isso é um pilar bem alto na vida dela, né, Cíntia? Com certeza, Karine, com certeza, né? A gente já teve algumas oportunidades aí de estar conversando, né, a respeito dessa questão. E para mim, né, eu, como um tipo 2 específico aí, eu tenho, né, algo que foi criado dentro, né, do meu próprio tipagem dentro do Enneagrama, quando a gente vai trabalhar, né, a forma de classificação das pessoas, por esse lado da psicologia também, né? Então, realmente foi algo que foi formado em mim. E são valores também que me foram colocados desde criança, né? Que eu nasci num lar já também, né? Já cristão. E meus pais, eu tive a felicidade de receber deles esses valores tão importantes que é, né, entregar o melhor que a gente tem. Porque eu acho que se nós estamos nesse mundo, nós temos um propósito e é justamente o propósito, né, que o nosso Criador nos colocou, criou um plano e nos trouxe para cumprir esse plano e é amar realmente Deus acima de todas as coisas e o outro como a nós mesmos. Então eu tenho aprendido aí a amar a Deus sobre todas as coisas e a mim para aprender a amar o próximo. E é justamente isso que você traz aqui, é muito bacana na forma que você trata dessa questão dos domínios, das emoções, né? Tudo que você trata, de técnica, de tudo que você já aprendeu sobre esse assunto. E a live faz parte desse papel social, porque é informação para as pessoas, né? A gente cumpre um papel social aqui.
Exatamente, isso mesmo, Cíntia. Esse é o nosso objetivo, né? Ajudar as pessoas e com isso a gente cumpre o nosso propósito, que é realmente trazer a informação para as pessoas que às vezes não têm esse conhecimento, é muito importante. E aí, Cíntia, eu quero que você fale se você acredita que a ansiedade de um membro da família, ela afeta a dinâmica e o relacionamento de dentro do lar. Olha, Karine, com certeza, né? Eu acredito porque a gente vive na prática começando por nós mesmos, né? Nos dias assim que a gente sabe que a gente tá um pouco mais ansioso, um pouco mais acelerado, quanto a gente afeta isso na energia da casa, né? Eu vejo isso aqui que eu tenho a Júlia de 8 anos, o Pedro de 4 anos, até o marido, né? A gente influencia porque às vezes você tá tão assim, né, no automático, naquela ansiedade que se dá uma resposta que a pessoa não esperava, ou uma resposta que dá a entender um outro sentido. Então, isso é muito real, né, dentro das famílias e o que causa bastante desgaste das relações. Porque hoje eu trabalho nessa área de família e trabalhamos com os divórcios. E eu vejo, assim, o crescente número. Toda semana eu atendo um caso de divórcio, seja para consulta, né, seja do divórcio específico, e a gente vê que esses atritos nas relações são causados por esses distúrbios emocionais. E a ansiedade, ele é o carro-chefe, né, dessas emoções que causam tanto atrito aí dentro de uma família. Exatamente, infelizmente, né? O que você falou da questão da comunicação. Uma comunicação que ela não é tão assertiva, ela gera, às vezes, no outro, a interpretação daquilo que o outro falou de forma, às vezes, que não é aquilo que a outra pessoa quis dizer. Isso gera estresse, gera desgaste na família, e aí faz com que haja tantos divórcios, né, Cíntia? Infelizmente, né? E aí, isso ainda, Cíntia, como que a ansiedade, então, ela influencia na decisão? Quando a pessoa ela vai tomar uma decisão de questões legais, familiares, por exemplo, num divórcio tem a guarda dos filhos. Se ela já estava com umas questões de estresse e ansiedade antes, quando é para entrar nessas questões legais, como que isso influencia na sua expertise aí Uhum. como advogada? Eu vejo assim que nós, em um público em geral, né, o ser humano em geral, nós temos uma necessidade de ter o controle das situações. Principalmente quem tem um perfil mais controlador, de querer, né, equilibrar tudo ali. E eu acho que esse controle que realmente a gente não tem sobre as pessoas, né? Às vezes a gente não consegue controlar nem a nós mesmos, mas esse controle que a gente tenta ter, que é frustrado, obviamente, porque é sobre, né, a questão da outra pessoa, vai gerar essa ansiedade. E o que, que eu vejo muito nesses casos de divórcio, quando envolve guarda, quando envolve alimentos, quando envolve criança no geral, os filhos, né? É, o desequilíbrio das emoções, ela acaba cegando o casal. Ela acaba cegando principalmente a parte ferida, aquela parte que sai se houve uma traição, né, ou se teve algum prejuízo, tá saindo com alguma mágoa, alguma ferida, aquilo vai cegar a pessoa. E automaticamente, até mesmo de forma inconsciente, ela vai utilizar um processo judicial, uma batalha judicial para ferir o outro. Então, aí vai envolver as crianças que acabam sendo aí um objeto de vingança mesmo, sobre a outra pessoa, sobre a pessoa com qual ela está ferida. E nós, vocês, né, das emoções, os psicólogos, nós, advogados, a gente tem que ter assim, eu falo que a gente tem uma clareza, que nós temos uma responsabilidade muito grande sobre isso, porque nós estamos totalmente dissociados daquela situação. E a partir do momento que nós estamos dissociados, a gente tem o poder, sim, né, de abrir os olhos do nosso cliente. Se eu estou num divórcio litigioso, eu estou defendendo uma parte ou a outra. Porém, a gente tem que sempre trazer ela, né, para o plano, sempre trazer ela para a realidade. E é isso que eu tento fazer com os meus clientes. Hoje eu tenho desenvolvido algumas técnicas dentro da mediação, que é mediação de conflitos, que é algo que eu gosto muito de trabalhar. Inclusive, assim, se fosse perguntar qual a sua preferência, hoje eu falaria com certeza, eu prefiro trabalhar nessa área extrajudicial, consensual, inclusive, porque eu consigo lidar com
as duas partes quando eu estou mediando, quando eu estou tentando fazer essa mediação. Então, eu tenho a oportunidade de falar com o pai, eu tenho a oportunidade de falar com a mãe. E sempre conscientizado dessa importância. Que aí entre os nossos projetos, né, os nossos planos de parentalidade, que aí vai envolver guarda. Qual que é o melhor interesse? Para o melhor interesse da criança, qual vai ser a guarda? É compartilhada? Vai ser unilateral? Como que vai ser essas visitas? A convivência? Qual o regime que vai ser? Vai ser livre, vai ser delimitado dias, horários, quem busca, quem leva, sempre visando o melhor interesse da criança. Então, a nossa responsabilidade como profissional do direito, como profissional da psicologia, da assistência social, né, dessa área das emoções, é sempre trazer o nosso cliente ou paciente para o plano, né, dessa realidade que envolve a importância e a responsabilidade que nós temos sobre essas crianças. Excelente. Eu trouxe, inclusive, sim, uma mediadora do Ministério Público para fazer a live comigo e ela falou exatamente isso, sabe o que você falou, uma boa tipo 2 também. E ela disse isso, dessa importância de nós termos esse poder de poder ajudar a pessoa a sair dessa cegueira, né? Dessa, como a gente fala da PNL, essa cortina de fumaça. E ela não consegue enxergar o outro lado. Que muitas vezes na, o ferido fere. E às vezes, estando machucado, ele não percebe que ele não está machucando só o ex-cônjuge, ele está machucando os filhos, a família que ele formou. Que mesmo se separando daquela pessoa, se divorciando, ele ainda tem um compromisso porque ele tem os filhos ali. Então, o quanto que muitas vezes a pessoa ter consciência das emoções dela e ter esse domínio emocional vai ajudá-la a lidar com uma questão legal. Faz sentido para você, Cíntia? Com certeza, com certeza. E quanto mais clareza a parte tem, né, a parte envolvida no processo, mais facilidade nós vamos ter de resolver as questões, né? De até apresentar ali no meio de um processo judicial, né? A gente consegue. Tá me ouvindo bem? Para mim tá meio travado. Boa noite, Ana. Gratidão aí. Oi, Ana. E nesse caso, Karine, quanto mais clareza o cliente tem, a parte tem, sobre essa realidade mesmo. Hoje a gente trata de temas muito sensíveis dentro do direito de família, como alienação parental. Então, assim, nós como operadores do direito, a gente tem essa obrigação de entender o que é alienação parental. Essa lei, ela é uma lei muito importante. Eu sou uma defensora dessa lei. Eu acho, muitas vezes, né, muitos profissionais, muitas pessoas têm falado, não, essa lei tem que cair por terra, ela tem que ser revogada. Eu acho que ela pode ser modificada, atualizada em alguns pontos, mas é um instrumento muito importante para realmente sanar os casos que efetivamente são alienação parental. Agora, o que as pessoas fazem? Elas banalizam a lei, porque né, agora nós falamos, o ferido, ele fere. Muitas vezes ele quer utilizar a criança como meio né, de atacar, de atingir o outro cônjuge com o qual ele está ferido. Então, e utiliza ali, qualquer coisinha é alienação parental, não. Então, por isso a importância de sempre procurar um profissional que entenda sobre o assunto, porque nós vamos saber relacionar para eles, falar essa atitude aqui, essa atitude com essa intenção é alienação parental. É isso que está acontecendo? Você tem provas disso? Vamos pedir um estudo psicossocial? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de não só ir atacando o outro, né? Como eu tenho um caso aqui muito, muito sério, onde a gente trabalha para o pai, onde a mãe moveu várias coisas. Então, tem alienação parental, ela utilizou-se de medida protetiva totalmente indevida. Ele nunca nem esteve perto dela nesse período e ela pediu protetiva. E aí ele vai lá, faz o depoimento, a protetiva é arquivada e ela tenta de novo. Então, ela tenta, através, infelizmente, do profissional que está ali né, atuando por ela, eu acredito que esse profissional ou não saiba da realidade, né? Ou ele também ele pode abarcar a dor do cliente, né? Porque nós também somos seres humanos, muitas vezes profissionais que não estão emocionalmente preparados. A gente tem essa tendência de
ir lá e pegar a dor do cliente para nós. Isso a gente não pode fazer, né? A gente entende que nesse momento a gente precisa ir procurar um tratamento terapêutico, porque o problema não é nosso, o problema é do cliente. Nós somos só instrumentos e ferramentas para trazer ele para a realidade. Exatamente. Você falou algo importantíssimo, inclusive é uma técnica que eu uso muito quando vou ajudar alguém, que é a dissociação. É você manter uma certa distância para você não se influenciar emocionalmente. Porque se você se envolve emocionalmente, você não vai ajudar. Ao contrário, você vai tomar partido. E aí, tomando partido, você acaba não ajudando ambas as partes, né? E às vezes até tendo um olhar não sendo justo naquele julgamento que você vai fazer de acordo com o seu ponto de vista, né? Isso é muito importante. E você que está nos assistindo, que está entrando nessa live, gratidão por você estar aqui nos assistindo. Eu estou fazendo essa live aqui com a doutora Cíntia Almeida, que é advogada de família, é uma pessoa que tem bastante experiência, conhecimento, e está trazendo aqui conhecimento para nós. Então, se você tiver alguma dúvida, tiver perguntas, pode fazer sua pergunta. A equipe traz aqui para mim e eu faço a pergunta para a Cíntia. Se você quiser fazer alguma pergunta para mim também, relacionada à questão das emoções e da ansiedade, eu vou ter o prazer em te responder. E aí, Cíntia, fala para mim, você contou aí uma experiência, né, de a pessoa lidar e não saber lidar com as emoções dela e às vezes usar isso para atingir. Você consegue se lembrar de algum momento específico que você percebeu o quanto que o desequilíbrio emocional ela afeta mesmo ambas as partes, né? Às vezes os filhos também, como a gente está falando. Uhum. Justamente assim, são essa, eu chamo assim, né, entre aspas, de picuinhas, né? Falando uma linguagem bem, bem entendível. Por quê? São questões que acontecem ali no dia a dia que às vezes até aconteceria. Vamos colocar uns casos aqui, uns exemplos onde eu já vi várias denúncias de alienação parental, que na verdade não é alienação parental, que não se trata. Então, move toda a máquina judiciária, estudo psicossocial, né, com todo o aparato, tem que ouvir a criança, tem que submeter a criança aquele constrangimento, né, de estar ali, passando com um psicólogo, do juiz. Eu vejo aqui juízes querendo ouvir criança, então tem fatos sem contra de tudo, né? Agora, assim, tem alguns casos, vou dar um exemplo de uma questão que eu gosto bastante, que é a alienação parental. É assim, nós, né, que somos casados ali no dia a dia, num dia de estresse, vamos colocar assim, né? Ah, não, eu viro pra Júlia e falo, nossa, mas não, é seu pai, meu Deus do céu, foi muito. Vamos colocar a palavra chula, né? Hoje ele foi um imprestável, hoje isso, aquilo. E no dia a dia, né, dentro da residência, aquilo ali acontece, né? E aí, de repente, o casal se separa. Uma coisa que era normal, uma conduta que era normal ali, né? De eu denegrir ali a imagem do pai para o filho, vai se tornar muito grandiosa. Por quê? Imagina se isso é falado para um filho e aí o filho, nossa, a mãe lá falou lá em casa que você é isso, né? E aí a pessoa já leva para essa conotação totalmente pro lado pessoal e uma situação que se eles estivessem casados na mesma casa seria uma situação corriqueira, né? Lá dentro de um divórcio já se tornou uma situação totalmente grandiosa. E assim, é claro que a gente tem que ter cuidado com a verbalização, principalmente com as crianças, porém, a alienação parental, pessoal, assim, ela tem que ter o cunho de denegrir a imagem do outro, fazendo com que a pessoa veja o pai ou a mãe, né, que seria contra quem se faz ali a alienação, com a imagem totalmente denegrida, de forma a nem querer mais ir nas visitas, nem querer mais conviver com o outro. Então, a gente precisa ter realmente provas de que a pessoa está impedindo. Então, a lei tem vários requisitos, está impedindo. Então, eu já vi aqui, Karine, casos em que não se trata realmente de alienação, mas principalmente, né, quem está ali com a guarda sofre muito esses processos, sofre muito essas acusações. E na maioria das vezes são as mães quem ficam com a residência fixa da criança,
né? Geralmente a guarda é compartilhada, mas a residência fixa está com a mãe, e a mãe tem ali um trato diário com o filho. E às vezes sai um comentário ou outro, né? E o filho ali deixa escapar e se torna aí uma situação totalmente vultuosa. E eu chamo mais uma vez a atenção para nós, que somos operadores aí dos processos, né? Que a gente vai levar o caso para o juiz. Então, ter muito cuidado e investigar a fundo se realmente se trata desses casos. E da mesma forma eu trago a medida protetiva, que também é uma ferramenta assim, sensacional para a proteção da mulher. Né? Porém, ela precisa ser melhor manuseada para não ser usada como instrumento também de vingança. Né? Para realmente que os casos em que ocorrer violência física, psicológica, patrimonial, que seja realmente aquilo para se manusear, né? A lei que traz a Maria da Penha e tal, que traz aí a medida protetiva. Então, a gente precisa ter esse cuidado no manuseio da legislação para não banalizar, como a gente vê muitos casos aí em que se fala mal da Lei Maria da Penha, da Lei de Alienação Parental, né? Então é isso. Ah, essa verbalização que você falou, Cíntia, a gente chama de filtro, né? E como que o filtro ele é perigoso? Porque, gente, a gente aprende do 0 a 7 anos. Do 0 a 7 anos, a criança forma a personalidade dela. O que você fala para uma criança do 0 ao 7 fica filtrado, fica o filtro lá, fica o registro na cabeça dessa criança. Essa criança leva uma frase, uma palavra, às vezes pela vida inteira. Mesmo de forma inconsciente, ela é influenciada pelo filtro que os pais colocam. Então, ter esse cuidado do que você fala, do que você verbaliza para os seus filhos, para o seu cônjuge, é muito importante. Porque às vezes você está conversando com o seu cônjuge, criança é esponja. Criança, ó, ela pega tudo. Tanto o que ela ouve, o que ela vê e o que ela sente, tá? E isso, gente, desde a barriga, tá? Não adianta achar que é só tá lá, a mulher grávida, tá discutindo com o cônjuge, a criança tá pegando todas as emoções. Então é muito importante você ter o cuidado do que você fala, do que sai da sua boca. Porque o que sai não tem como voltar. E aquilo fica registrado na mente lá da criança, e isso pode, com certeza, influenciar ela na fase adulta. Faz sentido para você, Cíntia? Uhum. Com certeza, né? Total sentido. A gente vê quando a gente vai estudar a respeito até, acho que você vai falar sobre a inteligência emocional, sobre os comportamentos, porque a importância de nós, qualquer profissional que lida com pessoas, a gente precisa entender de comportamentos. Né? Nós precisamos, porque primeiro a gente vai se entender, vai ter clareza sobre como nós somos, por que nós sentimos isso, por que não sentimos, por que somos sensíveis, outros por que não são sensíveis, né? Por que são tão metódicos, criteriosos, outros já são assim mais imponentes, né? Já são mais, mais tipo 8 mesmo. E por que nós temos, eu, assim, a clareza que eu tive quando eu entendi por que que a minha dificuldade, por que que eu tenho uma dificuldade tão grande de lidar com pessoas que são, assim, mandonas, né? Que são autoritárias, que têm aquele tipo mais expressivo. E é importante por isso, fala, não, é sobre mim. Por mais que eu entenda que aquela pessoa ali, né, inteligência emocional tá bem baixinha, às vezes não tem conhecimento, não faz questão também nem de se entender. Hoje eu tento me entender, eu busco me entender. Então, isso faz até com que a gente se blinde. Como, né, eu tenho assim um perfil bastante emocional e assim bastante fácil de receber algo e aquilo entrar, né? E aí a gente, ninguém me ama, né? Fui rejeitada, tal, aquele drama, né? O mimimi, porque o meu traço é mimizento. Porém, eu não tenho que você falar assim, né? Para de mimimi, né? Sobre o outro, mas sobre você. Então, ou por que que eu tô sentindo isso, né? Por que que isso está reverberando em mim? Então, é importante a gente saber. E trazer isso para o nosso lado profissional é muito importante. Porque, assim, aqui, dentro do escritório, nós lidamos com todo tipo de pessoas. Assim como quem vende um produto, quem vende um serviço, nós vendemos, né, o nosso serviço dentro do escritório. Então, eu vou ter cliente que ele vai querer a proposta 5 minutos depois da reunião.
Já tem o cliente que vai me demorar a me dar a devolutiva da proposta, aquele cliente que, né, que vai pedir parcelamento em várias vezes, vai demorar a dar o retorno. Então, eu tenho que entender que cada um tem o seu perfil. E eu também corresponder a isso, né, para eu fazer a venda de forma efetiva. Então, é aquele que vai, né, ter que ser muito objetivo, uma reunião, às vezes, de 20 minutos, meia hora, para ele já basta. Se eu já passei confiança para ele, ele já vai fechar, ele só vai perguntar como é que eu vou te pagar. Outros clientes não. Então, é importante esse entendimento, né? Seja pela PNL, né? Seja pelo Enneagrama, né? Que eu já fiz o curso, seja pelo próprio DISC, que é o método legal, seja pelo método da psicologia, né? Que traz ali os outros traços mais usuais. Então é muito importante esse conhecimento, autoconhecimento, para a gente conseguir lidar melhor com o outro. Exatamente, o autoconhecimento é fundamental. A Cíntia está falando do Enneagrama, gente. O Enneagrama é uma ferramenta fundamental por qual motivo? Ela é milenar. O Enneagrama só tem aí, gente, só 4.000 anos, imagina. E por qual motivo ele é tão importante? Acontece muito, Cíntia, às vezes eu estou conversando com uma pessoa e só de conversar com ela, porque a gente que tem autoconhecimento, você acaba fazendo uma calibragem, né? Você acaba olhando ali não só o que a pessoa está falando, mas o não verbal e tal. Então, só de ver eu já consigo ter uma ideia do eneatipo daquela pessoa. E aí, pelo eneatipo da pessoa, eu sei como eu posso me comportar com ela. Então, por exemplo, você falou de um tipo 2. Um tipo 2, gente, o tipo 2 são pessoas mais amorosas, são mais corações. Às vezes, se você for com uma abordagem, por exemplo, numa sessão de terapia, eu trabalho como terapeuta. Se eu for numa abordagem mais firme, com o tipo 2, meu Deus, ele vai chorar na sessão e não vai conseguir absorver aquilo. Porque é a maneira como, não é o que fala, é como fala. Então, a maneira como você fala com aquela pessoa, ela vai internalizar para ela, porque é da personalidade. Quando você fala, por exemplo, com um tipo 8, um tipo 1, se você for muito bonzinho com ele, ele não vai nem te ouvir, ele não vai te dar credibilidade. O 8 vai subir nas suas costas e levar você e não dá, não traz o resultado que é importante. Por quê? São pessoas viscerais. O que domina essas pessoas é a raiva. Então, é importante você ter essa consciência, ter esse autoconhecimento de como o outro funciona e de como, primeiro, como você funciona. Porque aí você sabe como lidar com cada pessoa. E isso, tenho certeza que para você aí na área da advocacia é algo extremamente valioso, você ter essa clareza de com quem que você está conversando, na fala da pessoa, e em qualquer profissão, gente. Se você tem autoconhecimento, isso vai te ajudar, inclusive, no seu trabalho, na sua vida familiar, porque com autoconhecimento você sabe lidar com o outro, você entende como o outro é. A gente tende a se relacionar com pessoas que vêm para trazer o nosso equilíbrio. Então, muitas vezes o seu cônjuge é o oposto de você, no seu caso, né, Cíntia? Ricardo é tipo 5, não, né? E você é coração, né, amiga? É isso, é isso. É ferro afiando ferro, né? Literalmente, é algo, é bem provérbios mesmo aqui em casa, a gente, né, na prática. Só que, o que eu falo, Karine? Não se trata, vocês falam muito isso no curso, né? O Instituto você traz isso dentro do Enneagrama. Você não pode utilizar como desculpa, né, para justificar. Isso é algo muito importante. E eu tenho que falar isso para mim mesma. Eu falo, não, eu senti isso porque, né? Nossa, olha, o jeito que ele falou comigo é exatamente o que você falou. Olha o jeito que ele falou comigo. Ele não podia ter falado assim comigo. Olha isso, né? E assim, falar, ô, peraí, né? Às vezes nem falou com a intenção de te magoar, foi o jeito ali, que é o jeito dele mesmo. Então, para de mimiseira, né? Vamos conversar como adulto, não vamos internalizar e resolver essa questão. Então, a gente acaba se doendo menos, acaba sofrendo menos. Né? Quem absorve, quem é mais sentimental. E nós tendemos a ser mais ansiosos, falando de ansiedade, né? Quem sente mais a gente tem essa questão do controle, né? De que todo mundo esteja bem, quero que o filho esteja bem, né? O filho isso, o filho aquilo, o marido, a sogra, a mãe, o pai.
E aí, muitas vezes, eu lembro nos treinamentos, das pessoas perguntarem, tá bom, e você? E né? Até em sessão de terapia com o psicólogo. E você, nessa situação, né? Aí você para e fala a verdade. E eu, né? E eu, onde eu estou nisso tudo? Porque às vezes a gente pensa no controle do lugar, no controle, né, das pessoas, dos amigos, das situações, mas às vezes esquece da gente. Exatamente. Ô, Cíntia, eu desenvolvi o método DD e no método eu já falo sobre isso. Eu uso uma parte dele para a pessoa entender como que ela funciona, como que é que para ela chega a informação. Isso é muito importante, porque ela traz a consciência de como que é os padrões dela. Tem muitas pessoas que são mais visuais, tem outras pessoas que são mais sinestésicas, e quem é sinestésico mais, né? Isso é muito importante. Às vezes você está conversando com um auditivo, o auditivo ele está lá fazendo as coisas dele e não está olhando no olho do visual. Pronto, acabou com a pessoa, porque a pessoa fala que olha para mim, né? Exatamente. E aí eu Uhum. quero que você fale, Cíntia, dentro da questão da como advogada, quais são as técnicas, as estratégias que você acredita ser mais eficazes para a pessoa gerar, ou melhor, para ela gerenciar a ansiedade quando surge situações de estresse. Porque muitas vezes, se a pessoa ela conseguir lidar com isso antes, ela nem chega às vezes numa questão legal, né, Cíntia? Qual é as estratégias que você aí pode dizer na sua área que você acha que é eficaz? Uhum, bacana. Antes de responder, eu quero dar oi para as meninas que entraram, tem as colegas maravilhosas aí, advogadas. É uma honra e uma responsabilidade estar aqui sendo ouvida, né? E até entre nós mesmos a gente tem a oportunidade de estar falando sobre isso, né? Porque acaba que a gente conversa, principalmente nós mulheres, que gostamos aí de trocar as ideias sobre os casos práticos. E dentro da advocacia, como você falou, o autoconhecimento ele é uma base, né? Hoje eu vejo aí nós advogados realmente estamos buscando, principalmente os jovens que têm essa consciência de que nós precisamos ter um autoconhecimento para que a gente possa lidar realmente com o perfil dos outros. Para não só, claro, monetizar, fechar os contratos, que isso é super importante que manter o nosso negócio, mas para cumprir o papel social, né? Que é justamente isso, trazer esse equilíbrio para o cliente. Porque às vezes o cliente chega até você assim, com a fúria, né? Com a emoção à flor da pele, mas nós temos que sentar ele, né? Oferecer uma água, oferecer um cafezinho, um ambiente ali. Eu gosto muito de um ambiente aconchegante, né? Eu tenho essa prática de trazer para o cliente algo que ele vai se sentir totalmente aconchegante e ver que é um ambiente seguro. Porque muitas vezes nós temos que falar a realidade. Nós temos que falar para a pessoa, olha, infelizmente você não tem direito a isso. O seu regime de casamento, se você separar hoje, querida, né? Infelizmente, não vai ser legal para você, financeiramente falando. Ó, pensa bem. Você acha mesmo que essa situação que está acontecendo não pode ser resolvida com uma terapia de casal, né? Não pode ser resolvida aí com. Hoje nós temos uma gama de terapeutas, né? Não só psicólogos, mas também nessa área da terapia que poderia atender. Já participou de encontro de casais, já participou, né? E tem vários. Já leu esse livro? Eu gosto muito de livros. Então, eu já presenteei clientes com livros, né? De trazer e falar, olha, eu acho que para o seu caso, vamos realmente, né, pensar sobre isso, leia esse livro aqui, veja o que você vai entender para tomar uma decisão certa. Porque essa questão das emoções, Karine, a gente precisa trazer o cliente para a realidade, se realmente ele não está agindo de forma totalmente assim, pensada, né? Por uma questão assim de emoções mesmo. E a ansiedade, ela gera depressão. Hoje os casos de depressão na nossa sociedade, né, é muito, muito grande, então aí já é realmente um tratamento, muitas vezes já ultrapassa a questão da terapia precisa, né, dos psicotrópicos, né, de acompanhamento médico em casos graves, e uma pessoa em depressão, a gente até fala muito isso no nosso grupo de advogados. Tem inclusive uma colega que recentemente fez
uma ação onde ela invalidou um acordo em divórcio porque a mulher não estava em condições de fechar aquele acordo. Ela provou para o juiz que no momento do acordo ela estava no estágio de depressão avançadíssimo. E uma pessoa no estágio de depressão avançado, né, nem que seja, não esteja avançando, estágio de depressão, se ela não tem capacidade mental para decidir sobre bens, né, muitas vezes sobre o valor de alimentos dos filhos, se ela vai querer ficar naquele imóvel, se não, qual carro ela vai ficar, se não, né? Então, assim, ela não tem, né, uma capacidade mental. E recentemente eu fiz o atendimento de um homem, e eu falei exatamente isso para ele. Eu falei, como está a capacidade mental da sua esposa? Você está me trazendo caso aqui de tratamento, né, psicológico, psiquiátrico, né? Tudo que ele estava falando da esposa. E você acha que se a gente fecha esse acordo, ela tem capacidade mental mesmo de decidir se ela quer ir para um apartamento da praia, se ela quer ficar com a casa do sítio, se ela quer ficar isso, aquilo. Então a gente tem essa responsabilidade. Novamente eu volto a trazer a responsabilidade para nós, profissional, de ter esse conhecimento multidisciplinar mesmo, não só da lei. Porque se eu for aplicar a lei seca e pronto, acabou, né, a gente vai aplicar. Porém, a gente tem que ter esse outro olhar, né? Se a pessoa tem capacidade mental ou não, porque juridicamente essa minha colega conseguiu a invalidação do acordo. Ou seja, provou que ela estava num estado de depressão, infelizmente ela sofreu aí uma perda patrimonial considerável e foi invalidado tudo que foi feito naquele divórcio. Então a gente precisa olhar com muita clareza e seriedade para essa questão da capacidade dentro das emoções. Isso é importantíssimo, esse olhar humanizado para as pessoas, né? E você falou, é excelente. A pessoa, ela ter, né, não entender somente de doença, mas entender de pessoas, entender de comportamento, né? Isso é fundamental, porque é de ser humano para ser humano, né, Cíntia? E se quando a pessoa ela tem essa capacidade de ter a empatia, é tudo muito melhor, né? Imagina, a gente sabe. Aqui no canal, Cintia, eu sempre falo para as pessoas utilizarem a maneira natural para conseguir eliminar a ansiedade, mas a gente sabe, e aqui no canal não sou contra a pessoa usar medicamento no estágio avançado, porque dependendo do estágio, vai ser o medicamento que vai tirar ela daquele estado. Claro que, o que eu aconselho? Se você está vendo, você que está nos assistindo, está vendo que está indo para um caminho perigoso, que é essa ansiedade, esse estresse, que a ansiedade ela anda ali, gente, ó, lado a lado com a depressão. Então, é um pulo para você ir para a depressão. Então, cuidado, vê que está indo para esse caminho, procure ajuda, né? O nosso objetivo aqui no canal é trazer esses esclarecimentos, esse conhecimento aí, para você realmente entender o quanto que você pode fazer por você de forma natural, sem precisar ser escravo do medicamento. E aí, Cíntia, você falou da questão da inteligência emocional e como que ela pode complementar o seu trabalho como advogada de família quando você vai lidar aí com conflitos, porque tem conflitos que são sérios, né? Que são a coisa mais exacerbada, né? Como que você acredita que você consegue utilizar, inclusive você mesma, né, que você falou, né, o quanto que é importante ter essa questão multidisciplinar, né, mas o quanto que você trazer a consciência do seu cliente para ter essa empatia com o outro, que até porque o outro foi, né, cônjuge dele, né? Exatamente. Exatamente. Ele traz para nós, aqui dentro do escritório, ali na hora da reunião, na hora da consulta, ele vai trazer todas as emoções, né, que ele sentiu durante a vida inteira. E se tratando de um divórcio, né, em si. E o divórcio, ele pode ser, né, na maioria das vezes, na verdade, ele é litigioso, né? A gente tenta trazer, até na rede social, falo muito aí da questão da importância da gente resolucionar os conflitos de forma amigável, quando possível, é claro, viu, Karine? Porque não é sempre que isso é possível e isso é viável para o nosso cliente, né? Porque se tratando aí de violência patrimonial, que tanto se fala, né? Tanto por homens quanto por mulheres, mas infelizmente na nossa sociedade ainda é na maioria das vezes mulheres, né? Porque nós temos esse resquício aí da sociedade de patriarcado.
E a gente, né, vê aí essa questão, tanto que tem aí decisões tomadas com base, né, na nossa questão de gênero. O próprio judiciário, ele tem chamado a atenção, né, para essa questão. E nós, como operadores do direito, tendo esse conhecimento e sabendo ali manusear primeiro conosco, né? Porque tem casos, te confesso, assim, eu acho que não acontece só com advogado, acontece com médico, com psicólogo, que tem semanas, assim, que são casos que, né, são carregados mesmo de muitas emoções. Seja num divórcio, né, seja numa tragédia, seja num falecimento, no caso do inventário. Então, assim, a gente atende casos que vêm abalar as nossas emoções, principalmente quando a gente se coloca no lugar. Quem tem esse perfil de ser mais coração, né, de querer resolver a vida do outro, de deixar o outro bem, a gente tenta se colocar no lugar, mas a gente coloca no lugar sem até mesmo dever se colocar. Acaba trazendo o problema do cliente para nós. Mas é a importância de nós termos esse conhecimento e também de procurar ajuda quanto a isso quando a gente exagera, né? Porque assim, a partir do momento que a gente traz ali que aquilo nos acompanha no dia a dia, a gente perde o sono, isso acontece com frequência, né? A gente está ali muito envolvido. Primeiro, realmente é procurar ajuda. E o que que eu faço aqui na prática? Porque isso é normal do ser humano, Karine. E essa clareza faz a gente sair disso, né? Faz nós, profissionais, sair disso. Buscar parcerias, né? Eu tenho parcerias aqui onde eu sei que para o conflito direto, eu sou, né? Eu tenho dó, então eu fico vendo a parte de lá, a parte de cá. Então, o litigioso é realmente naquilo que eu posso ter uma parceria de uma pessoa que já tem um perfil mais combativo, um profissional, né? Uma advogada que tem esse perfil, muitas vezes ou eu passo o cliente ou a gente faz juntos. Então, ter esse conhecimento até para saber, eu vou atuar nesse processo, eu não vou atuar. Realmente é o meu perfil? Qual vai ser o meu desgaste? E o valor dos honorários vai compensar esse desgaste emocional? Né? O que isso vai tirar de mim? Então, ter essa noção, administrar isso e conseguir trazer essa clareza para o cliente. Né? No momento, você está agindo pela sua emoção aqui ou não? Vamos desenhar de acordo com a lei para saber o que é o justo, o que não é, como nós vamos requerer isso, como não vamos, como nós vamos fazer essa defesa, né, ou não vamos. Então, é importante o conhecimento em si para aplicação, tanto conosco, né, profissional, quanto com os clientes. E para Isso saber aí. até quem a gente indica, que você até comentou da equipe multidisciplinar que eu tinha dito, porque é uma equipe multidisciplinar mesmo. A gente tem casos que nós vamos precisar de um apoio de um consultor financeiro, né? Eu me socorro muito com o Ricardo, às vezes eu trago e falo, nossa, será que compensa essa mulher aqui, nesse caso, ficar com esse imóvel? Esse imóvel vai ser um ativo ou vai ser um passivo para ela? Né? As parcelas ainda falta tanto para pagar, a renda dela é tanto. E aí a gente consegue até trazer a multidisciplinariedade para o caso. O apoio psicológico e terapêutico também. Às vezes ali naquele momento eu não consigo fechar um divórcio porque eu preciso resolver a questão emocional. Eu não tenho essa expertise, mas o terapeuta tem. Então, é legal a gente estar ali arrodeado e ter essas parcerias com outros profissionais. Com certeza. Essa parceria, ter parceiros, ter pessoas que pode contar é muito importante. Eu tenho três perguntas aqui para você. A primeira pergunta é do Salles. Salles, gratidão aí por você fazer a sua pergunta e participar com a gente. Aqui, gente, a gente faz questão que você fale, porque é muito importante a sua opinião aqui para nós. A pergunta é: como que você identifica se há alienação parental ou se é apenas uma emoção tomando conta da pessoa, Cíntia? Você até falou Uhum. um pouquinho disso, né? Exatamente. Quando eu estou tratando com a pessoa que faz a denúncia, a gente tem uma gama de perguntas que eu faço, inclusive, de acordo com os artigos da lei, porque ela é bem clara. Eu não consigo compartilhar aqui agora, mas eu posso deixar depois nos comentários do vídeo, eu vou deixar a lei e aí o artigo que fala exatamente o que se trata nos atos de alienação parental. São vários atos, porém, o que é a chave? A intenção. Qual que é a intenção daquele ato do alienador? É denegrir a imagem
né? Seja do pai, da mãe, fazer com que aquela criança tenha uma imagem totalmente distorcida. Para quê? Para que ele não queira ir na convivência, para que ele não queira ter nenhum tipo de relacionamento nem com os avós daquela parte, seja materno ou paterna. Então a gente tem que analisar o que é o ponto-chave. Intenção. Qual que é a intenção desses atos? E aí sim a gente vai destrinchar toda a questão da alienação. Exatamente. Isso que você falou da intenção é importantíssimo. Gente, quando a pessoa olha para o comportamento, somente para o comportamento, ela vai para o julgamento. Quando você olha para a intenção, como a Cintia falou, aí você vai para a empatia. E aí se pergunte, é isso que a decisão que eu vou tomar, de acordo com o que eu estou vendo do meu filho, vai ser de benefício para o meu filho ou para mim? Porque alienação parental, gente, você acredita na constelação familiar, Cíntia? Uhum. Sim, sim, eu acredito nas técnicas da iludoterapia, da constelação familiar. Acho bem bacana. Exatamente. A constelação familiar, gente, fala de algo que, inclusive, é um princípio bíblico, honrar pai e mãe. Se a criança cresce, tem um problema com a mãe, um problema com o pai, pode ter certeza que ela vai ter problema na vida, em várias áreas. Então, se pergunte o que eu estou trazendo, qual a herança que eu estou deixando para o meu filho, qual é o legado. Isso é muito importante, porque você olhar para essa intenção, como a Cintia falou, vai te ajudar aí a você perceber se você está deixando a sua emoção tomar conta. Eu tenho raiva daquela pessoa e vou descontar, ou eu estou trazendo o amor? Não, eu amo meu filho, eu quero o melhor para ele, e eu estou vendo que a conduta do outro realmente está fazendo mal. É importante ter essa consciência. Tem mais uma pergunta aqui para você, Cíntia, que é da Mariana Santos, advogada, uma parceira aí de trabalho. Ela diz assim, gratidão, viu, Mariana, também por participar. Ela diz assim, ó, quais são as principais diferenças entre a ansiedade situacional do divórcio e a ansiedade crônica em termos de impacto nas relações familiares? Excelente pergunta. Eu tenho dificuldade de identificar essa diferença. Obrigada. Quer falar a respeito disso, Cíntia? Eu acho que é muito mais terapêutico, né? Mas olhando para a nossa área profissional. Na fala, da pessoa, nós vamos entender. Eu acho que assim, primeiro, Mariana, Mariana. primeiro, o autoconhecimento, né? Porque assim, o ansioso, quem sofre a questão da ansiedade, né? Quem já percebeu, quem já saiu da negação, a gente vai entender que é o quê? O tentativa de controle. Nós vamos querer controlar a situação. Nós vamos querer controlar a situação, não vamos conseguir, porque a gente consegue controlar o outro, e vai gerar ansiedade. E ali ela vai trazer falas, né, para nós, de como a gente pode identificar. Porque a ansiedade situacional, ela é muito normal, porque eles estão ali em situação de conflito, principalmente se for um divórcio litigioso. Agora, se você entender que ela já tá sem nexo, a pessoa já não tá falando coisa com coisa, às vezes quer, às vezes não quer, às vezes sabe, às vezes não sabe, você já vai entender que já é uma situação muito mais agravada e já pode até indicar a procura de um profissional. Na verdade, assim, eu amo tanto a área da psicologia, da terapia, que a pessoa já chega para mim e eu já falo assim, nessa situação, você já decidiu pelo divórcio? Não, ainda não. Essa pessoa me responde. Então, por que você não passa, né? Faz uma terapia, entende com o terapeuta se é realmente a sua decisão acertada. E eu pergunto dos filhos, se tem filhos, principalmente filhos menores. Entenda, passe também com o terapeuta e entenda com o terapeuta como será a melhor forma, né, de noticiar, quando será a melhor forma, inclusive para você evitar impactos, como a Karine disse, emocionais naquela criança que vai carregar uma ferida, né, que vai ter uma consequência aí no futuro, por conta dela às vezes achar. Eu tenho casos aqui que a mãe já chegou e falou: Nossa, eu tô passando meu filho no psicólogo porque ele acha que ele que é o culpado do divórcio. E aí não adianta os pais falarem: Não, tá tudo bem, nós te amamos, nós vamos, né? A gente continua uma família, porém no formato diferente, mas a criança ali, ela acha que ela é a culpada. Que às vezes ela foi desobediente, né? Que aí um não gosta, outro não gosta, não me ama, se sente rejeitada e isso vai ter traços para o futuro. E dentro do atendimento,
eu já indico de cara, tanto para tomar a decisão, tanto depois da decisão tomada, porque ela vai recomeçar a vida. Esse casal, ele vai ter um recomeço, um novo recomeço. E como eu vou fazer diferente? Como eu vou realmente não cometer os mesmos erros do passado? E aí eu entender o que que eu fiz de errado e o que que eu vou ter que fazer de diferente para meu futuro relacionamento dar certo. Então, para mim, Exato. essa medicação terapêutica, tanto em casos em que é situacional, quanto nos casos que são mais graves, né? Agora, nos casos mais graves, o que que eu indico, que eu vejo na prática isso aqui, vamos tomar cuidado, principalmente com o consensual. Né? Se o cliente, o seu cliente ou a outra parte, ela, nesse caso do consensual, né? Quando você vai estar advogando para as duas partes e fazer um acordo. Veja se as partes têm capacidade psicológica, senão nenhum está em estado depressivo. É isso que você vai identificar e no lidar mesmo com a pessoa. Exatamente. E, Mariana, com base aí, inclusive, que a Cíntia falou, o uso de perguntas bem formuladas. Quando você faz perguntas bem formuladas, você consegue discernir a intenção da pessoa. Porque essa questão da ansiedade situacional, você percebe na pessoa que aquilo ali é de momento, na pergunta que você faz. Quando é uma ansiedade crônica, eu digo que a ansiedade crônica ela traz um amor doente, porque pensa que num momento da vida daquelas pessoas elas se amaram e aquele amor se tornou algo nocivo porque é um amor doente e você percebe isso na fala do outro quando ele fala a respeito da outra pessoa. Que nível que tem? Qual é a emoção que está ali por detrás daquela fala? É raiva? Então você consegue fazer esse discernimento e o autoconhecimento vai te ajudar muito nisso, Mariana. O autoconhecimento ele te ajuda a discernir o outro e você também, como que você reage diante daquela situação, para você conseguir fazer exatamente o que a Cintia falou, saber como lidar com cada situação. Se você vê que aquela pessoa está num nível de depressão, esse caso que você falou aí, Cintia, é excelente. Da advogada ter essa consciência de que a cliente dela não estava emocionalmente bem para conseguir lidar com o divórcio naquele momento. Ter essa percepção, essa sensibilidade faz total diferença. E tem mais uma última pergunta aqui, Cíntia, que é do Carlos Oliveira. Gratidão, Carlos, também. Diz assim, ó, quais seriam os maiores desafios que vocês observam na interação entre saúde mental ou emocional e as questões legais familiares? É uma relação, assim, totalmente que se entrelaça, porque eu nunca vi um processo, né, seja processo de família em si que não envolve emoções, desde uma adoção, né, eu amo atuar, tenho estudado, tenho, né, feito algumas mentorias na prática, trabalhado também nessa área e tem sido, assim, muito gostosa, porque é uma área onde você dá um lar para uma criança e você dá um filho para uma família que por algum motivo não poderia ter, né, biologicamente aquele filho. Vai envolver uma emoção muito maravilhosa, né, de falar, gente, olha só, né, é uma família ali se formando, se complementando, até um divórcio litigioso, onde há encrenca mesmo, briga, sentimento de vingança, casos em que houveram traição, houveram violências, né, de certa forma, principalmente aí as físicas, né, as violências psicológicas que realmente adoecem a pessoa. Você consegue perceber nas perguntas, como a Karine disse, inclusive se a sua cliente está sofrendo uma violência psicológica ou não, né? Porque a física ali, né, são marcas no corpo. Mas a violência psicológica, às vezes a pessoa nem sabe que ela está sofrendo. Quando você explica para ela o que que é, ela entende. E aí ela falou, nossa, olha só, né? Ele me denigre, e ele, né, principalmente quem tem aquele perfil, né, narcisista, seja homem ou seja mulher. Tô dizendo de mulher aqui porque realmente é a maioria dos casos, né, e noticiados, a gente vê aí no judiciário, casos famosos, né, trazendo aí Ana Hickman, que ultimamente tem
tem sofrido, e aí até o caso da Oitiva, que eu vi essa notícia hoje da Oitiva, do filho dela aqui na comarca de Itu, e ela tá brigando para que não seja ouvido, porque tem caso de alienação parental. É um caso bacana de se acompanhar, que a mídia noticia, né? E assim, é legal da gente entender na prática. Mas é isso, é a gente ver que as emoções, elas estão entrelaçadas 100%. Seja uma emoção boa, uma emoção assim, raiva, vingança, ódio, como a de tristeza e do luto, no caso do inventário. Então, assim, eu como uma pessoa muito emotiva, né? Eu acho que as coisas vibram, então são áreas que eu amo trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar nessas áreas, tenho me especializado, né? Hoje nós temos a legislação modificando a parte legal mesmo, ela atualiza, ela modifica, o tempo todo a gente tem decisões nesses sentidos, mas são áreas que envolvem emoções, sejam luto, a tristeza, a raiva, a vingança, né? Com muita ansiedade, com muitas emoções à flor da pele, com muita ferida emocional, né? No caso aí da traição, no caso das violências, o cuidado que a gente precisa ter, porque para mim, acho que já deu para perceber que eu tenho família para mim é um valor muito grande, né? E que é algo que eu vivi na minha vida inteira, algo que eu sempre quis ter, algo que eu tenho e algo que eu acredito, né? Porque eu acredito numa família com uma base forte que vai ser realmente algo que vai sustentar uma sociedade saudável. Então, se eu tenho filhos estruturalmente, emocionalmente fortes, né, o mais saudáveis possíveis, eu consigo ter uma sociedade, porque eles são o futuro. Né? Eu consigo melhorar, fazer o meu papel social de melhorar a sociedade, se pelo menos aqui dentro de casa eu faço. Eu acho que se todos nós nos preocupássemos com isso, a gente teria sim. Então, como é um valor muito grande para mim, é algo que eu trago para o meu profissional também. Porque não dá para desvincular. Às vezes a gente até tenta, né? A gente tenta ir, não quero mais, vou só fazer trabalhista, porque é só verbas, é só trabalho, é só isso. Aquilo. Não, é uma área que eu amo também, mas vibra em mim a família por conta disso. E a gente consegue fazer esse papel social que é tão importante dentro da nossa área e é sentimentos o tempo todo, como eu disse, é emoção, né, 24 horas. Sem dúvida. Gente, só complementando aí o que a Cíntia falou, 95% das ações que você toma, das decisões que você toma na sua vida, é influenciada pelas emoções. É só 5% que é racional. Você age pela emoção, mesmo que seja inconsciente. A emoção vai te dominar. É só você parar para pensar. Se alguém, você às vezes você tá por exemplo, tá passando tá na rua, aí alguém te pede, às vezes, um dinheiro ali você tá no seu carro e alguém vem e te pede dinheiro. Às vezes você fala não. Se alguém que você conhece fala não, você dá, não dá? Por quê? Porque você conhece a pessoa, envolve sentimento. Às vezes, um filho vai te pedir uma coisa. Qual é a dificuldade para uma mãe, você, Cíntia? Dizer não para um filho. Por quê? Envolve emoção. A emoção, ela influencia o ser humano na maioria das decisões que ele toma. E aí, Cíntia, tem pessoas que dizem, eu não acredito que a minha ansiedade esteja realmente me afetando a minha família. Você pode falar com toda propriedade aí do quanto que a ansiedade afeta sim as famílias. Você mesmo falou, né? Já viu o caso aí de você trabalhar de você ir atender um cliente e não ter emoção envolvida? Já viu isso? Não, Não tem, né? não tem, não A tem. emoção tá ali, né? Tomando conta. Com certeza, com certeza. E dentro de casa, como até iniciei falando, é o termômetro, né? Assim, às vezes o ansioso, você vai ver que ele deixa a casa, principalmente nós mulheres, que fazemos várias coisas ao mesmo tempo, então às vezes eu me vejo assim, naquele dia que nem precisa resolver tudo, né? Tem tudo ali para fazer, então o desequilíbrio acaba, né, dando aquele taquicardia, né? É físico, né? A ansiedade, ela é muito física para quem sente. Raras vezes eu senti essa dor no peito, mas já senti. Na época da pandemia eu tive achei que estava com Covid até. Cheguei no pronto-socorro e aí fez tomografia, fez tudo. E a dor no peito era ansiedade. Por conta do calor, das emoções, de tudo que nós estávamos vivendo ali em 2020.
Isso aí E é muito assim, mas tem gente que sente de passar mal de verdade, é físico, né? Não é só um sentimento ali. Sua frio, dá taquicardia, dá. Os batimentos ali, eles vão mudar, dá dor no peito, achando que tá infartando, né? E muitas vezes não, às vezes é ansiedade, é algo emocional mesmo. com certeza, por isso que é tão importante, gente, não subestimar a ansiedade, porque ela pega e o corpo avisa. Os sintomas são sinais, o seu corpo está te dando sinais, ó, olha para isso. Por isso que é tão importante você não subestimar a ansiedade e olhar para ela com muito carinho e acolher, porque não somos seres humanos, não importa se é homem ou mulher, tá? Todos nós podemos passar por isso, pela ansiedade, porque ela é algo normal do ser humano. E tem pessoas que ainda falam, ah, mas será que eu não acredito que uma advogada de família pode me ajudar com questões emocionais? É o que você faz o tempo todo, não é? Exatamente, Ajuda. é o que leva as pessoas até nós, né? O nosso papel. É claro que nós não somos profissionais da área, da psicologia, mas às vezes o cliente confunde, né? E a gente precisa dar essa clareza. Falar, nesse momento aqui, antes de nós aplicarmos ali a lei, os procedimentos jurídicos, acho que é legal você passar por uma terapia, vai te fazer bem. E aí, o que que eu digo? Como é que eu vou saber se faz bem ou não, se eu nunca passei por isso, se eu nunca experimentei? É que é difícil da gente falar algo para a pessoa, seja ter vivido, seja ter experimentado. Então, eu acho que os treinamentos de inteligência emocional, estudar comportamentos, fazer terapia, assim, né? E é algo assim que só acrescenta na nossa vida e alivia a carga, viu? Alivia as cargas emocionais, as culpas, o sentimento de rejeição, né? Os relacionamentos vai ficar um pouco mais tranquilos. Exatamente. E tem pessoas que têm medo também de aparecer, Cíntia. Tem pessoa que fala, ah, eu não quero me expor, eu tenho medo de falar, ou as pessoas, medo de julgamento, né? Quando alguém vai lá e você vai lidar com a pessoa e com o cliente, e a pessoa, você percebe esse medo, o que você costuma aconselhar para esse tipo de pessoa? Assim, Uhum. Assim, tem perfil, por questão de perfil principalmente, né, Karine? Assim, tem gente que realmente vai ser difícil de tirar algo dele, né? Eu já tive clientes, assim, de eu ter que perguntar, não, tá acontecendo essa situação, mas me explica, qual que é o seu sentimento, né, por ela, né, principalmente homem, que eles não são de falar, me explica ali, né, você ainda ama, né, como é que é a sua relação aqui e tal, e aí de ter que tirar um pouquinho mesmo para entender, né, se eu vou poder fazer aquele procedimento ou não, se aquilo ali vai vingar, se aquilo não. Então a gente precisa ter esse olhar. E eu acho que é a prática, Karine. Não tem como assim, eu vir e dar uma receitinha de bolo, porque na faculdade nós aprendemos a teoria. E o que que vai dar ali a expertise de lidar, até para você escolher no futuro a área que você realmente quer atuar. Qual área você vai se encaixar? Qual área do direito? Né? E na mesma coisa acontece com os médicos, com os psicólogos, com os terapeutas. Né? Eu conheço terapeutas que estudam a medicina germânica que trabalha com animais, então eles não gostam de trabalhar com pessoas. Mas eles trabalham com animais, né? O hamster tá com ansiedade, ele vai ali aplicar técnica, o cachorrinho tá carente, o meu, inclusive, é muito carente. Eu brinco que tem a minha amiga, a Anaísa Tobinaga, que ela trabalha com medicina germânica. Quando ela vem, às vezes ela vem aqui e eu falo, ó, isso aqui precisa de terapia, porque ele é carente. Então, assim, a gente vê que nossa área é isso, né? A gente vai tender aí para um ramo, para outro, mas é importante o conhecimento e a prática, que vai levar. exatamente. Isso é tão importante que quantas pessoas às vezes troca de trabalho depois de muda de função, né? Ela troca, aí depois de tantos anos, muitas vezes a pessoa nem se conhecia. Talvez se ela tivesse autoconhecimento, ela saberia lá no começo o que identificava com a personalidade dela, né? E para finalizar, eu vou fazer a pergunta da equipe. Sempre tem uma pegadinha da equipe, né? E não sou eu que faço, é a equipe mesmo que traz para mim aqui. E tem uma para finalizar a nossa live. Se você aí, Cíntia, pudesse escolher qualquer lugar no mundo para você fazer uma viagem em família, livre da ansiedade de conflitos, onde seria esse lugar e por qual motivo?
Olha que Mas, ó, pergunta. em família, para falar em família, assim, né, a família núcleo aqui, olhando eu, né, Ricardo, a Júlia, o Pedro, eu acho que com certeza na vibe que eu estou hoje, né, em toda essa energia, com certeza ir para Disney, que é inclusive um projeto, né, um projeto que nós temos aí próximo, se Deus quiser, amém. E porque assim, para mim lá é algo que eu vou sair fora da realidade. Eu amo ficção. Porque é um lugar realmente onde eu estou anestesiada. Então, eu entro, livro de ficção, filme de ficção, e lá eu nunca fui, mas a gente vê, né, na TV, vê nos filmes como é. Eu acho que lá é um mundo paralelo. E estar lá com eles, assim, longe da correria, né, longe dos horários tão específicos, né, de trabalho, leva atrás, tem que ter horário para tudo, para comer, para então lá a gente, né, viveria isso. Eu acho que eu faria uma viagem com eles hoje. Seria essa, para Disney. A Disney. Aí sim. Acho que é o sonho de muitas pessoas, né? É isso aí. Acho que se eu pudesse ir para algum lugar, eu ia lá para Paris. Olha o lugar bonito, hein? Se você me perguntasse casal, aí com certeza eu falaria outro lugar. Talvez eu falaria Europa, fazer um tour, tenho vontade de conhecer, né, a Itália, né, muito romântico, Veneza, Paris. Mas Olha, com família, com as crianças, hoje seria Disney. tô olhando pro seu rostinho, chega até brilha a hora que falou. É. Muito bem. E você que está nos assistindo, gente, qual é o jeito certo de você, tudo que você viu e ouviu aqui, para você encarar esse tema? Muitas pessoas, infelizmente, ou melhor, do jeito errado, muitas pessoas, infelizmente, fecham os olhos, ignoram a questão da ansiedade, quanto isso pode influenciar na família. Então, esse pode ser o jeito mais errado ainda de você encarar, achar que não influencia você a ansiedade, isso não vai fazer diferença e não vai influenciar no seu círculo familiar. E o jeito certo, a melhor maneira é você ouvir tudo que você ouviu de uma pessoa que tem experiência, expertise nesse assunto e colocar em prática na sua vida. Se você está percebendo que a ansiedade está te afetando e está afetando as suas relações familiares, procure ajuda. Isso é muito importante. Ter a consciência de que nós somos seres humanos e muitas vezes, gente, olhar para a nossa fraqueza é um sinal de força. Então, olhar para você e perceber que você é um humano que falha, que acerta, que erra, que está em constante evolução, vai fazer total diferença para a sua vida. E para finalizar, eu quero que você fale aí uma estratégia. Você falou de livros, que é muito legal, você às vezes passa para algum cliente. Uma estratégia, uma dica, algo que você acha que é importante para as pessoas que estão nos ouvindo agora, para que elas consigam colocar em prática na vida delas, Cíntia. Hum. Praticar o autoconhecimento. Hoje está muito acessível, está nas nossas mãos, né? Está assim realmente autoconhecendo, fazendo tanto, não, podemos trazer aí, nós já tivemos a oportunidade de fazer alguns treinamentos pelo Instituto Você, né? Usando ali o DIS, que já conheci também o método CIS, que é um outro tipo de treinamento. Existem treinamentos que são tragos, né? Então, de formas, né, pagas e tudo mais, mas também de forma gratuita. Até hoje mesmo, daqui a pouquinho eu estou indo para lá. Tem algumas instituições religiosas que já oferecem tratamento nessa parte da saúde emocional. Porque assim, a gente precisa entender, como você até falou agora há pouco, sair da negação. É você realmente entender aquilo que você precisa mudar algo. Às vezes nem precisa entender o que, mas não, eu preciso mudar algo. Então procure entender aquilo que vai te atender nessa área aí do autoconhecimento, da sua saúde emocional, né? Também tem vários lugares, né, que você pode estar procurando. É o programa que eu participo, né? Ele é até totalmente gratuito também. Ele chama Celebrando a Recuperação, que é muito bacana, é aberto a todo público.
e tem surtido efeito assim na vida das pessoas e para quem gosta de trabalhar tanto em si quanto fazer um papel social, colaborar aí com a sociedade, é bacana de conhecer também e procurar realmente, a gente ajuda. A área da psicologia, a área da terapia, ela é uma área muito importante. Hoje, vendo o aceleramento constante, parece que o mundo está cada vez mais acelerado, né? E isso adoece a gente. Se a gente cai nesse limbo, né? O WhatsApp, a mensagem o tempo inteiro, as pessoas querendo a resposta imediata, a solução imediata, e a gente se cobrando para dar a solução imediata. Então, é um ciclo ali vicioso que nós vivemos. Então, entender, né, que nós somos ser humano, que nós somos pessoas, que nós temos uma vida, né, que nós, né, que temos família, que temos que preocupar com tudo isso. E às vezes a gente tem que voltar, né, para a realidade ali, entender a ajuda da terapia, a ajuda do conhecimento, do autoconhecimento, dos treinamentos, é muito válida aí na nossa vida. Exatamente. Ó, o maridão falou aí, ó, anotado, Itália. Anotou aí, Boa, legal. boa. Isso aí. Gratidão aí por assistindo. Eu quero agradecer imensamente, Cíntia, por essa live, por você ter participado, por você ter aceitado o meu convite, por você ter trago aí com muito amor, muito carinho, que eu sei que você, como uma boa tipo 2 trouxe aí de todo o seu coração, o seu conhecimento, trouxe em abundância. Eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas aqui que estão nos assistindo e que vai fazer diferença na vida dessas pessoas se elas colocarem pelo menos uma das estratégias ou algo que elas ouviram de você em prática, eu tenho certeza que vai fazer diferença. Então, gratidão, viu, por você ser essa pessoa maravilhosa. Muito obrigada, Karina. Eu que agradeço, Karine. Foi, né, muito bom participar. Estou à disposição, né, para quando precisar. E realmente entenda que os profissionais, né, não é à toa que nós estudamos, que nós investimos realmente em conhecimento para atuar, né, na melhor maneira possível, né, para vocês, né, para o público, para a gente entregar o nosso melhor. Eu agradeço muito essa oportunidade aqui de estar trazendo um pouco do direito, um pouco da prática da advocacia. São muitos BOs mesmo, são muitas emoções envolvidas, não só ruins, mas temos boas emoções também, né? E é isso aí. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Tá certo. E eu espero você, Ricardo. Ricardo, você não vai fugir, não, cara, Lisa. Espero você. E, ó, pra você também. 1, 2, 3, 4, viu, Cíntia? Pra você e pro Ricardo aí. Um Um abraço. grande Um, dois, beijo. três, quatro. Excelente Um noite para beijo. você. E até mais. Até a próxima live. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Me ajuda a fechar aqui? Em cima, xizinho.